bem-vindos à minha casa. Muito bom te ver por aqui. Muita coisa boa dentro de pouco tempo. Grande realização. Mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo e fortalecendo o canal. Vamos que vamos ao direito, à informação sobre os direitos e deveres e obrigações dos empregados e empregadores do Brasil. Exatamente, vamos discorrer artigo por artigo, de acordo com a CLT. Artigo 248, das equipagens das embarcações da Marinha Mercante Nacional de Navegação Fluvial e Lacustre, no tráfico nos portos e da pesca. O artigo 248, entre as 0 horas e 24 horas de cada dia civil, o tripulante poderá ser conservado em seu posto durante 8 horas, que de modo contínuo, quer de modo intermitente. Entretanto, o comandante, senhores, de cada embarcação terá competência para estabelecer os horários de serviço dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei, oportunidade em que designará os intervalos de 1 hora no mínimo para o repouso em jornadas de 8 horas diárias, bem como protegerá os que trabalham com máquinas ou vigilância, que atuam em períodos menores com intervalos intrajornadas de 4 horas no mínimo. Artigo 249. Todo o tempo de serviço efetivo excedente de 8 horas, ocupado então na forma do artigo anterior, será considerado de trabalho extraordinário, sujeito à compensação a que se refere o artigo 250, exceto se tratar de trabalho executado. Vamos adiantar um pouco. Todas as jornadas que ultrapassem as 8 horas diárias serão para todos os efeitos contabilizados como suplementares. Apenas em casos excepcionais previstos na lei, não serão computadas as horas extras segundo 30 horas semanais a período máximo permitido para o trabalho, em que o regime de horas suplementares impostos no Brasil. O artigo 250, as horas de trabalho extraordinárias serão compensadas segundo a conveniência, o que do serviço por descanso em período equivalente no dia seguinte ou no subsequente, dentro das quais do trabalho normal ou no fim da viagem ou pelo pagamento do salário correspondente. Os preceitos estabelecidos pelo texto do artigo 59 da CLT, pela Lei 13.467 de 2017, se aplicam integralmente nessas atividades e as compensações podem ser efetivadas dentro da jornada de trabalho ou mesmo no final das navegações, em acordo direto entre empregados e empregadores. Vale ressaltar que as horas extras são computadas em horas inteiras, evitando o seu fracionamento. Artigo 251. Em cada embarcação haverá um livro em que serão anotadas as horas extraordinárias do trabalho de cada tripulante, e outro de cada constarão devidamente circunstanciadas as transgressões dos mesmos tripulantes. Há um livro cuja finalidade que deverá conter anotações gerais, bem como o controle das jornadas efetivamente trabalhadas pelos tripulantes daquela embarcação. Sujeito quem a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, que considerará esse documento o paradigma dos livros de registro de empregados das empresas. Entretanto, nobres senhores, no artigo 253 dos serviços frigoríficos, para os empregados que trabalham no interior das câmaras frias e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente normal para o frio e vice-versa, depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, será assegurado que um período de 20 minutos de repouso computados esse intervalo como o trabalho efetivo. Aqueles que trabalham dentro das câmaras frigoríficas terão jornada de 8 horas diárias semelhante aos trabalhadores normais. Porém, a continuidade do trabalho não excederá 1 hora e 40 minutos nas atividades que exijam entrar e sair de locais considerados pelo Ministério do Trabalho e Emprego
como artificialmente frios, classificado por zonas climáticas de 1, 2 e 3 a 15 graus na zona, quarta zona a 12 graus e a 10 graus nas quintas, sexta e sétima zonas. Oportunidade que terão assegurado 20 minutos de descanso, respectivamente computados na jornada total de trabalho do empregado. O empregado submetido a trabalho contínuo em ambiente artificialmente frio nos termos do parágrafo único do artigo 253 da CLT, mesmo que não labore em câmara frigorífica, tem direito ao intervalo intrajornada previsto no caput do artigo 253 da CLT e a súmula 438 do TST, acrescido aí pela RESP do TST. As tratativas decorrentes da jornada de trabalho reguladas pela Lei 13.467 de 2017 poderão ser pactuadas diretamente entre empregados e empregadores, independente do estabelecido nesse comando e das normas coletivas de trabalho da categoria. Entretanto, nobres senhores, do trabalho em minas de subsolo, artigo 293, a duração normal do trabalho efetivo para os empregados em minas do subsolo não excederá 6 horas diárias ou 36 semanais. A jornada de trabalho para os que trabalham no interior de minas e subsolo, em prospecção ou mesmo em análise de terreno, será de 6 horas diárias ou 36 semanais. O artigo 294, o tempo despedido pelo empregado da boca da mina ao local do trabalho e vice-versa será computado para o efeito de pagamento do salário. Considera-se como hora de trabalho o tempo que o empregado dedicar no deslocamento entre a entrada da mina subterrânea até o fundo, exatamente no local onde prestará o serviço, horas em itinere. O texto do artigo 2º do artigo 58 da CLT, que expressa sobre a não aplicação de horas em itinere, não se aplica aos trabalhadores em minas e subsolo, mantendo-se a contabilização do tempo despedido entre a entrada da mina e o subsolo como parte integrante da jornada de trabalho, com o objetivo de atender a esta categoria. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, deverá o que? Ajustar o tempo. O texto da súmula no número 90 do Tribunal Superior do Trabalho sobre horas em itinere para seguir nessa direção. O tempo despedido para o empregado em condução fornecida pelo empregador até o local de trabalho de difícil acesso ou não servido por transporte público regular e para seu retorno é computável na jornada de trabalho. A incompatibilidade entre horários de início e término da jornada do empregado e do transporte público regular é circunstância que também gera o direito a horas em itinere. A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de horas em itinere. Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condução da empresa, as horas em itineres remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado pelo transporte público. Considerando que as horas em itinere são computadas na jornada de trabalho, o tempo que extrapola a jornada legal é considerado como extraordinário e sobre ele deve incidir o adicional respectivo. Não tem direito a horas em itineres o empregado cujo contrato de trabalho haja sido celebrado a partir de 11 de novembro de 2017, de acordo com a vigência estabelecida pela Lei 13.467 de 2017, que alterou o parágrafo 2º do artigo 58 da CLT e o artigo 1º. A súmula número 320 do TST, que deverá ser ajustada para que o texto siga horas em itinere, obrigatoriedade de computo na jornada de trabalho. Entretanto, nobres senhores, em decorrência da Lei 13.467 de 2017, o fato do empregador cobrar parcialmente ou não importância pelo transporte fornecido para o local de difícil acesso não servido por transporte regular não afasta o direito de percepção das horas em itinere. Não tem direito a horas em itinere o empregado cujo contrato de trabalho haja sido celebrado a partir de 11 de novembro de 2017.
que alterou também o parágrafo 2º do artigo 58 da CLT e o artigo 1º. O artigo 295, a duração normal do trabalho efetivo no subsolo poderá ser elevada até 8 horas diárias ou 48 semanais mediante acordo escrito entre empregado e empregador ou contrato coletivo de trabalho sujeito a essa prorrogação à prévia licença da autoridade competente em matéria de saúde do trabalho. Será permitido o acréscimo da duração de trabalho de até 8 horas diárias ou 44 horas semanais, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho sujeito à avaliação das autoridades responsáveis pelas condições de trabalho locais, bem como poderá ser reduzida a jornada de 6 horas diárias conforme as normas de proteção ao trabalho em condições de insalubridade ou devido às características de higiene e segurança do trabalho daquela localidade, de acordo com a previsibilidade que está registrada no artigo 7º, inciso 8º da Constituição Federal. E também a Lei 13.467 de 2017 cria a possibilidade de pactuação direta entre empregados e empregadores, independente da lei e das normas coletivas de trabalho da categoria. O artigo 296, a remuneração da hora prorrogada será no mínimo de 25% superior à da jornada normal e deverá constar de acordo ou contrato coletivo de trabalho. Entretanto, senhores, a hora prorrogada será de 50% superior à hora normal e necessariamente deverá constar de norma estipulada em acordo ou convenção coletiva de trabalho. O artigo 297, ao empregado no subsolo será fornecido pelas empresas exploradoras de minas a alimentação adequada à natureza do trabalho de acordo com as instruções estabelecidas pelo Serviço de Alimentação e Previdência Social e aprovadas pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Seja específica e resultará o que das regras estabelecidas pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho devidamente aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Atualmente garante-se, entre outros itens, o fornecimento de leite para os que trabalham nessas condições. Artigo 298, em cada período de 3 horas consecutivas de trabalho será obrigatória uma pausa de 15 minutos para repouso, o qual será computado na duração normal de trabalho efetivo. Nos trabalhos que ultrapassem 3 horas consecutivas, haverá paralisação de 15 minutos de repouso, devidamente computada na jornada total de trabalho dos empregados. Artigo 299. Quando nos trabalhos do subsolo ocorrerem acontecimentos que possam comprometer a saúde do empregado, deverá a empresa comunicar o fato imediatamente à autoridade regional do trabalho do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Entretanto, nobres senhores, em qualquer fato que venha prejudicar as condições de trabalho dos que prestam serviço no interior de minas e subsolo, será obrigatoriamente a interferência de quem? Do Ministério do Trabalho e Emprego na defesa da segurança dos trabalhadores envolvidos, bem como a participação do empregador nesse sentido. Artigo 300. Sempre que, por motivo de saúde, for necessária a transferência do empregado a juízo da autoridade competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do serviço no subsolo para os empregados, para os de superfície, é a empresa obrigada a realizar essa transferência, assegurando ao transferido a remuneração atribuída ao trabalhador de superfície em serviços equivalentes, respeitada a capacidade profissional do interessado. Entretanto, diante dos problemas de saúde do empregado que trabalha no interior de minas e subsolo, o empregador terá de promover a sua transferência para as atividades de superfície, bem como garantir o pagamento de salário equivalente aos que trabalham próximo à sua atividade. Caso haja recusa do empregado, será contada
a autoridade responsável pela segurança e medicina do trabalho daquela localidade, ao qual decidirá a validade da referida transferência. O artigo 301 está registrado: o trabalho no subsolo somente será permitido a homens com idade compreendida entre 21 e 50 anos, assegurado a transferência para a superfície nos termos previstos no artigo anterior. O trabalho só é permitido aos maiores e não será possível continuar desempenhando atividade nessas condições aqueles trabalhadores que contarem com mais de 50 anos de idade, garantida a sua transferência para a superfície de acordo com as condições previstas no artigo 300 da CLT. Por certo, esse trabalho deveria se estender às mulheres, conforme o artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal de 88, a Magna Carta dos Jornalistas Profissionais. Artigo 302. O dispositivo dessa presente seção se aplica aos que nas empresas jornalísticas prestam serviços como jornalistas, revisores, fotógrafos ou não em ilustração, com as exceções nela previstas. A CLT, senhores, se aplica a todos aqueles que trabalham para as empresas jornalísticas que promovam edições de jornais, revistas, periódicas e demais publicações que contenham informações e notícias, incluindo as que atuam por meio de radiodifusão ou através da televisão, incorporadas a esse título legal por motivos óbvios, apesar de não terem sido incluídas no texto da consolidada naquela época. O artigo 303, a duração normal do trabalho dos empregados, compreendido nessa seção, não deverá exceder de 5 horas, tanto de dia como à noite. A duração do trabalho, senhores, daqueles que desempenham atividades de imprensa, especificamente os jornalistas profissionais, será de 5 horas diárias, indiferente de atuarem em horário diurno ou noturno. Essa jornada se concentra, eu diria, no jornalista que trabalham para a empresa, isentando os que atuam no regime de autonomia. Artigo 304. Poderá a duração normal do trabalho ser elevada a 7 horas mediante acordo escrito e que se estipule aumento do ordenado correspondente aos excessos de tempo de trabalho, em que se fixe um intervalo destinado a repouso ou refeição. A jornada de trabalho efetiva dos empregados em empresas jornalísticas poderá ser elevada a 7 horas diárias, bem como ultrapassar esse limite em caso de força maior devidamente comunicada às delegacias regionais do trabalho com expressa motivação. A Lei 13.467 de 2017 dá aso à negociação direta entre empregados e empregadores com relação à repactuação de horas trabalhadas, independente do que das determinações previstas nas normas coletivas de trabalho. Artigo 305. As horas de serviços extraordinários, quer as prestadas em virtude de acordo, quer as que derivam das causas previstas no parágrafo único do artigo anterior, não poderão ser remuneradas com quantia inferior a que resulta do consciente da divisão da importância do salário mensal por 150, para os mensalistas, do salário diário por 5, para os diaristas acrescido pelo menos 25%. Deverão ser calculadas de acordo com o número de horas trabalhadas na proporção de 150, se dividido pelo salário mensal, e de 5 se dividido pelo salário diário acrescido de 50% da hora suplementar, de acordo com o texto constitucional. O artigo 306, o dispositivo dos artigos 303, 304, 305, não se aplicam àqueles que exercem as funções de redator, chefe, secretário, subsecretário, chefe de subchefe de revisão, chefe de oficina de ilustração e chefe de portaria.
Serão excepcionadas aqueles que trabalham nas funções de redator-chefe, secretário, subsecretário, chefe e subchefe de revisão, chefe de oficina, ilustração e portaria, bem como os que atuam em serviços externos. Em resumo, consideram-se apenas os que desenvolvem serviços de natureza jornalística, como os repórteres, âncoras e redatores. O artigo 307, a cada 6 dias de trabalho efetivo corresponderá um dia de descanso obrigatório, e que coincidirá com o domingo, salvo acordo escrito em contrário, no qual será expressamente estipulado o dia em que se deve verificar o descanso. Após 6 dias de trabalho haverá um dia de repouso, que deve recair no domingo, exceto se houver um acordo contrário entre as partes interessadas e convencionadas. Estipularia outro dia para o referido descanso. Artigo 308. Em seguida, a cada período diário de trabalho haverá um intervalo mínimo de 10 horas destinado a repouso. Os intervalos entre uma jornada e outra devem ser no mínimo 10 horas de repouso. Será computado como de trabalho efetivo o tempo em que o empregado estiver à disposição do empregado. Nos moldes do artigo 4º da CLT, o tempo em que o empregado estiver à disposição do empregador, aguardando ou excetuando ordens, será computado para todos os efeitos na jornada efetiva de trabalho do jornalista. Vale observar que a Lei 13.467/2017, que alterou o artigo 4º da CLT, prevê: não mais será consolidado como horas extraordinárias o tempo em que o empregado permaneça no local de trabalho, além da jornada normal, com exceção aos casos em que a troca de uniformes seja necessário realizar no ambiente de trabalho. As motivações de caráter particular que justifiquem a presença do trabalhador na empresa após o término do expediente normal não mais serão computadas como tempo de serviço efetivo. Artigo 315. O governo federal, de acordo com os governos estaduais, promoverá a criação de escolas de preparação para o jornalismo destinados à formação dos profissionais da imprensa. A CLT menciona que o governo federal, de acordo com os governos estaduais, responsabilizar-se-á pela criação de escolas preparatórias de jornalismo, porém a lei que regulamenta a profissão exige formação em nível superior e resguarda o aperfeiçoamento em escolas preparatórias para aqueles que atuam antes da regulamentação dessa atividade profissional. Contudo, o Superior Tribunal Federal decidiu em junho de 2009 que é inconstitucional a exigência do diploma de jornalismo e registro profissional no Ministério do Trabalho como condição para o exercício da profissão de jornalista. Recurso extraordinário 511/966. Entretanto, dos professores, o artigo 317, o exercício remunerado do magistério em estabelecimentos particulares de ensino exigirá o que apenas habilitação legal e registro no Ministério da Educação. Nos estabelecimentos particulares de ensino, será exigida o que a habilitação legal para desempenhar a atividade de professor, ou seja, o certificado de conclusão de curso normal ou de diploma de licenciatura, bem como o devido registro profissional expedido pelo Ministério da Educação. O artigo 318. O professor poderá lecionar em um mesmo estabelecimento por mais de um turno, desde que não ultrapasse a jornada de trabalho semanal estabelecida legalmente, assegurado ou não computo o intervalo para a refeição. Em se tratando de um mesmo estabelecimento de ensino, o professor não poderá dar mais de 4 horas consecutivas, 4 aulas consecutivas, ou ultrapassar 6 horas intercaladas por dia, de acordo com o tempo de hora
aula, previsto pelo contrato firmado entre as partes pelo uso e costume do mercado de trabalho. A 13.467 de 2017 permite a negociação direta entre empregados e empregadores quanto ao regime de compensação de horas, independente das horas previstas no pacto normativo da categoria. Artigo 319. Aos professores é vedado aos domingos a regência de aulas e o trabalho em exames. É vedado o trabalho para os professores nos domingos, até mesmo nas atividades que incluem exames, provas e testes de avaliação. 320. A remuneração dos professores será fixada pelo número de aulas semanais, na conformidade dos horários. Entretanto, a remuneração será fixada pelo número de aulas e de suas respectivas cargas horárias semanal ministrada, e o pagamento será efetuado mensalmente, considerando-se o mês compreendido entre 4 semanas, a metade para todos os efeitos, descontando-se ainda as aulas que não foram lecionadas, exceto os ocorridos no decorrer de 9 dias por motivo de casamento ou falecimento de cônjuge, ascendente ou descendentes em primeiro grau. A súmula 351 do TST assegura: o professor que recebe salário mensal à base de hora-aula tem direito a um acréscimo de 1/6 a título de repouso semanal remunerado, considerando para esse fim um mês de 4 semanas e meia. O artigo 321. Sempre que o estabelecimento de ensino tiver necessidade de aumentar o número de aulas marcado nos horários, remunerará o professor, findo cada mês com a importância correspondente ao número de aulas excedentes. As horas suplementares serão consideradas conforme o aumento do limite de aulas e horário, as quais serão remuneradas pelo correspondente excesso ao fim de cada mês, observando-se os limites do artigo 318 da CLT. No artigo dos 322, no período de exames e nas férias escolares, é assegurado aos professores o pagamento na mesma periodicidade contratual da remuneração por eles percebidas, na conformidade dos horários durante o período de aulas. No período de férias, os professores recebem o equivalente ao período de aulas, mesmo se convocados para a realização de exames. Não será permitido o trabalho além de 8 horas diárias no período designado pelos estabelecimentos de ensino para a realização de provas, bem como o professor perceberá o equivalente à hora-aula se prestar serviços suplementares. Será quitado de acordo com as horas-aula realizadas durante todo o período de trabalho. Os direitos ao salário do período de férias escolares